certo? Hoje eu recebo aqui André Rodini. Ele é vereador em Ribeirão Preto pelo Partido Novo. E o Partido Novo está chegando em Sertãozinho. Está vindo para a cidade de Sertãozinho. André, obrigado pela presença, sempre bem-vindo. Afinal de contas, ideias são para serem debatidas. Nos fale um pouco, André, do que é o Partido Novo. Bom, o Partido Novo é um partido que foi criado pela indignação, né, que a gente se sentia muito impotente com relação à política nacional, em relação aos outros partidos, a forma como os partidos se alinham, se costuram, sem nenhuma ideologia, né? Principalmente os partidos ditos de direita, que na hora que precisa entram até em acordo com a oposição para tirar suas vantagens, seja no governo federal, estadual e assim por diante. O Partido Novo surgiu há 10 anos atrás, mais ou menos, e o que a gente propõe desde então é um Estado menor, mais enxuto, com menor carga tributária, com melhor qualidade de serviços, com meritocracia, né? Quando a gente fala de meritocracia, já vem a turma das cotas tudo em cima da gente, fala, não, porque tem que ter cota para tudo agora, no mundo tem que ter cota, menos para quem se esforça. Aquele que se esforça, que se dedica, que vai atrás, que luta, esse acaba ficando de fora, né? Seja, às vezes, por conta de não ter a cor da pele desejada, não ter o gênero desejado para pegar aquela vaga na universidade, ou coisa assim, e acaba ficando de fora. E o que a gente vê é o seguinte, uma grande injustiça e um ladeira abaixo, se a gente puder falar assim, para o nosso país, né? Porque um país que não valoriza o mérito não produz em eficiência, não gera riqueza, não gera intelecto, gera apenas ideologias, né? Discursos vazios, esse tipo de coisa. E a gente, no Partido Novo, acredita que um país só vai progredir quando todos se sentirem donos do país, né? E como que o dono faz em casa? O socialismo não é assim? A social-democracia não é assim? O dono é o povo também? Na verdade, a social-democracia sempre espera que alguém pague a conta por ele, né? E quando você é o dono, você sabe que quem vai pagar a conta é você. Então, quando você fala assim, o SUS é grátis, a ambulância é grátis, o cinema que o prefeito arrumou é grátis, nada é grátis. Sempre que você tiver alguma coisa grátis é porque alguém que trabalha pagou por isso, né? Então, quando a gente fala assim, o país tem que ter dono, e o dono sou eu, e é você, não coletivamente, mas individualmente. Ou você deixa que seus vizinhos vão lá na sua casa e deixa a luz acesa, e deixa a torneira aberta, quem que é o dono da casa? Você. Você vai lá e fecha a torneira, você apaga a luz, você retira o lixo, você fala que é a hora do seu filho dormir, você é o dono. Agora, aqui, o que está acontecendo com a social-democracia? Ela tem um discurso lindo, maravilhoso, mas não entrega resultados. Vai olhar como é que são as notas do IDEB, vai ver como que é a aprendizagem das crianças nas escolas brasileiras. Se você pegar a escola mais bem pontuada no serviço público, ela é uma intermediária no serviço da escola particular. Por quê? Por que a escola particular entrega mais? Por que a escola particular... Porque tem dono, né? O professor não pode ficar faltando do jeito que ele achar que ele pode faltar, não pode aprovar a criança sem saber. Se a criança não sabe, ela volta, vai fazer o reforço, e aí, a hora que ela tiver, presta a prova novamente e passa sabendo. E se não souber, repete, né? Agora, o que está sendo feito no Brasil é uma enganação, né? Esse método do Paulo Freire, que a pessoa não precisa aprender, ela tem que se sentir valorizada, ela tem que ser cuidada, mimada. Isso aí está acabando com a nossa juventude. Não tem um aluno hoje, por exemplo, que saia da escola pública sabendo todas as operações de matemática, falando português correto, conhecendo história de verdade, biologia, geografia.
Isso parece que se perdeu, parece que isso não é importante, parece que o que é importante é você levantar a bandeirinha falando que Che Guevara é professor. Professor de quê? E aí você pega esses professores mais ideológicos, assim, que ficam doutrinando as crianças na escola. A criança não aprende o que ela precisa aprender. Ela fica sendo banhada o tempo todo de ideologia. Aí você fica falando assim, que o imperialismo isso, que o não sei o que, isso que. Você vai criando uma criança aversa à riqueza. À riqueza. E só existe um sistema que traz riqueza, é o capitalismo. O socialismo, ele distribui a pobreza e não a riqueza. Porque se você pegar um país socialista, em que o governo é dono de tudo, o governo paga tudo, o governo distribui tudo, ninguém quer fazer nada. A pessoa fica em casa esperando um bolsa auxílio, ninguém mais vai trabalhar, esperando que o dinheiro chegue, que ela vai poder comprar numa tabela da Sunab, lembra? Tabela da Sunab e o carro... Eu peguei essa época. Mas isso está voltando. Quando se fala em tabelar preço, quando se fala em engessar o Estado, você acaba com a riqueza. Aí quando você fala assim, o Partido Novo defende rico. Não. O Partido Novo defende que o pobre fique rico, que o pobre ganhe dinheiro. E o que é riqueza? Quando a gente fala de riqueza, milhões, carrão importado. Não, a riqueza é aquele dinheiro que a pessoa precisa ter para sustentar seus filhos, para ter as despesas da casa paga, para ter a sua própria casa, para ter seu automóvel, para ter dinheiro para ir passar férias. Pergunta para um pai de família quanto tempo faz que ele não viaja com a família inteira para passar umas férias na Praia Grande, por exemplo. Não tem dinheiro. As pessoas ficaram pobres no Brasil e ninguém se deu conta disso. Inclusive existe uma estatística em relação a isso, que o Brasil empobreceu nos últimos 10 anos. Estatística? Pergunta para a pessoa que está assistindo a gente. O que o pai dela, com 5 filhos, conseguia comprar Opala todos os anos? E o que aconteceu nas últimas 4 décadas? Ninguém tem mais dinheiro, não teve crescimento. O Brasil é um país que não teve crescimento econômico. Se ele não teve crescimento econômico, ele regrediu. Mais pessoas entraram na pobreza e eu te provo. O valor que hoje é colocado em Bolsa Família é 5 vezes maior do que no governo Dilma. Aqui, recente. Por que isso está acontecendo? Por que mais pessoas estão pegando Bolsa Família? Quando o senhor fala esse valor, não é o valor fixo de R$600. Não, seria 120 bilhões de reais. O valor global. Valor global. O Estado tem que pôr mais dinheiro na sociedade, porque a sociedade não consegue gerar riqueza. E ela não gera riqueza por quê? Ontem, sábado, teve um mutirão do emprego em Ribeirão Preto. Foram ofertadas 2.000 vagas. Sabe o que aconteceu? Ficou um monte de vagas sem preencher. Por quê? Porque as pessoas não querem mais trabalhar. E isso é uma realidade que tem que ser falada. Isso é sério o que o senhor está falando. Mas você vai e busque nos bancos de emprego, onde está. As pessoas preferem hoje receber R$600 de Bolsa Família do que receber 1.500 de carteira assinada. Isso já é uma constatação muito séria. Porque hoje você procura em todo lugar que você vai, desde lanchonete, começa a reparar, de lanchonete a grandes empresas, vagas abertas. Procura-se atendente, procura não sei o quê. Não tem. Aí o discurso da social-democracia também precisa pagar mais. O patrão é muito esganado, o patrão quer pegar o dinheiro do assalariado. Mas é isso que acontece? Ou é o Estado que vai lá e mete a mão no bolso do empreendedor na forma de impostos? Tudo hoje, se você contratar uma pessoa por R$2.000 hoje, ela te custa 5. É verdade, você vai lá, pega fundo de garantia, obrigações externas, não sei o quê. Você vai somando tudo, imposto de renda retido na fonte, não sei o quê. Tudo é o patrão que tem que tirar e pôr. Agora, podia era fazer um negócio diferente, né? Podia o Estado deixar que o patrão pagasse tudo. Te pago R$5.000. Aí você se vira para pagar imposto, você se vira para pagar FGTS, vale transporte, você tira tudo dos seus 5.000. Aí que não, mas eu não vou ganhar nada. Você não vai ganhar nada porque o Estado está te roubando. O Estado está te tirando esse dinheiro. E as pessoas não se dão conta do quão pesado é a mão do Estado.
Então, se você vai lá e tem hoje o seu imposto de renda retido na fonte, é uma coisa. Então, você saiu lá com R$2.000 de dinheiro líquido na sua conta depois que você recebeu o seu salário. Aí você vai no supermercado. Aí você paga ICMS. Você vai contratar um profissional para fazer sua casa, você paga ISS. Aí você continua pagando imposto em cima do seu dinheiro que você já pagou todos os impostos para trás. Então, é um dinheiro que... por isso que o munícipe, a pessoa, o cidadão, não vê riqueza. Porque o Estado toma a riqueza dela, ao invés de deixar esse dinheiro circulando na economia. Se esse dinheiro circula na economia, como é, por exemplo, no caso do Paraguai. Eu estive 2 vezes esse ano já no Paraguai. Paraguai é um país que tomou a rédea da direita e está indo muito bem. Por quê? O imposto que um paraguaio paga hoje em tudo é 10%. Quanto que é? 10% e nada mais. Não paga mais do que 10%. E tem muitas atividades que não pagam imposto. E a outra coisa, porque nós fizemos um acordo com o Paraguai lá para trás de fazer a binacional, a Itaipu, agora encerrou o acordo, né? Está encerrando o acordo. E toda a energia que o Paraguai era obrigado a vender para o Brasil, por conta da Itaipu binacional, agora o Paraguai pode ficar com a energia para ele. Está a energia mais barata. O que está acontecendo? Empresas daqui do Brasil estão migrando para o Paraguai. É o caso da Lupo, por exemplo. A Lupo, a Bündchen, aquela que faz toalha, roupa de cama, essas coisas, a Riachuelo, mas várias empresas. Por quê? É mais barato você produzir no Paraguai e exportar para o Brasil do que produzir no Brasil. Então você vai perdendo emprego aqui também. Então, se não houver uma reforma tributária definitiva, se nós não acabarmos com os super salários, por exemplo, do judiciário, e nós estamos falando de juiz que entra já na carreira já ganhando R$25.000, e isso só vai escalonando. E você vai vendo empregos em empresas estatais e conselheiros e tudo, todo mundo ganhando acima de R$50.000, ganhando acima de teto de prefeito, ganhando acima de teto de presidente. Quem paga tudo isso é o povo, com esse imposto que deixa as pessoas na pobreza. Tudo em cima de uma ideologia da tal da social-democracia, porque todos vão ter pobre. É isso que nós estamos gerando. Faz quatro décadas, eu tenho 57 anos, te falei. Aos 17 anos eu fui morar na Austrália no intercâmbio do Rotary. Falei, vou ficar por aqui. Falei, não. O Brasil está ficando bom, porque o Sarney tinha ganhado, agora vai vir a democracia, acabaram os militares, o Brasil vai para frente. Para onde que o Brasil foi em 4 décadas que não tem crescimento econômico? Em relação a tudo isso, tivemos aqui um assistente que questionou aqui. Minha filha saiu da escola pública e hoje dá aula nos Estados Unidos. Olha que beleza, parabéns. E aí, então o senhor é contra a escola pública? Não, senhor, eu não falei isso. Não, estou só questionando. Eu falei que a escola pública ela é inferior à escola particular. Agora, o fato de termos exceções, como é o caso dessa menina, que é um espetáculo, isso existe em todos os lugares. A pessoa que se esforça, que tem acompanhamento da família, a família se preza, mas isso não é a realidade. Não é regra. E quando a gente fala de média, né? Média, nós estamos falando de média. Então você pega 40 alunos na classe que essa menina saiu, ela saiu cabeceira, estrela, e o resto da média da classe? Para onde estão essas pessoas? É isso que a gente tem que se perguntar. A escola pública é sim importante, ela tem sim seu valor, como tem o SUS, como tem a medicina dita gratuita, né? É muito importante, mas quando o serviço não é entregue, as pessoas morrem na fila do SUS. As pessoas não passam de ano, ou só passam na faculdade por cota. E fica uma gama de pessoas aí com perda de serviço público, que não tem o serviço atendido. Ou seja, e a questão envolvendo o financiamento público de campanha política? Nós sempre fomos contra isso, né? Eu já disputei eleições por 2 partidos antes do Partido Novo, que eu estou. O que acontece? Quais os partidos? Eu era do Partido Verde e depois eu fui do Podemos, né? Os 2 partidos pegam dinheiro público para as eleições, né? Mas o que eles fazem?
concentram o dinheiro nos seus caciques. Então, quando a gente disputa, e a gente não é um cacique eleitoral, a gente não vê a cor desse dinheiro. E aí, o que acontece com esse dinheiro? Reelege sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Você não troca. O que eu defendia quando eu estava nesses partidos? Uma vez aberta a CNPJ de campanha, que todo candidato tem que ter uma CNPJ, o dinheiro fosse distribuído equanimemente para todos os candidatos. Mas isso não acontece. Né? Então, se o dinheiro vem para o partido e o partido decide para quem que vai o dinheiro. Aí tem partido que compra helicóptero, tem partido que banca salário de presidente, e o dinheiro público acaba indo para isso aí, e não para renovar o quadro político, que seria o ideal. Eu, particularmente, tenho uma posição assim que o partido, por exemplo, eu sou contra o partido A. Eu, J. Show, sou contra o partido A. Meu dinheiro, que eu pago imposto, vai para o partido A para defender uma ideia que eu sou contra. Eu estou dizendo hein? Eu sou contra o financiamento público. Eu sou contra o financiamento público. Apesar de que vejo que vários partidos pequenos, e cito aqui o caso, por exemplo, de Sertãozinho, partidos que se utilizaram da verba pública para poder fazer campanha porque não conseguiam fazer. Não vou citar nomes aqui, para não milindrar as pessoas, mas tivemos um partido que recebeu mais de R$1 milhão e é um partido, abre aspas, pequeno aqui na cidade de Sertãozinho. E esse partido elegeu quantos vereadores? Nenhum. Então, é disso que a gente está falando. Nenhum. O dinheiro... Aliás, minto, elegeu, desculpa. Errei, elegeu. Não vou falar quantos, que aí eu já vou dar o nome do partido. Então, beleza. Elegeu, vereador. Então, tudo bem, mas você usa todo esse dinheiro para eleger elegeu o vereador que vinha com cacife político forte. Que já tinha os votos. Mas o que acontece? Como que a classe política lá em Brasília e os donos de partidos foram acabando com o financiamento particular de campanha? Antigamente, as empresas podiam fazer doação. Fazer doação até 1% da sua declaração de imposto de renda. Aí tiraram a pessoa jurídica do financiamento, alegando, não, porque você vai defender interesse da empresa que te patrocinar. Mas toda empresa tem interesse. Todo mundo defende, né? Mas... E aí ficou só no CPF. Aí o CPF... Gente, quem vai fazer uma campanha política, dependendo da cidade, dependendo do cargo, precisa de muito dinheiro para poder chegar em todas as pessoas. E o que acontece? Você não chega nas pessoas, porque o CPF que pode te doar, ele pode doar até 10% do que ele declarou no ano anterior. Então, uma pessoa que ganha relativamente bem, vamos supor assim, ganha R$10 mil por mês, ela recebeu lá 120 mil no ano anterior, né? Ou 130 com o 13º, conta errado. Ela pode doar até R$13 mil. Agora, as pessoas que ganham até R$10 mil não têm esse dinheiro para doar. Não tem 13 mil. Não tem, porque já ficou pobre, porque o dinheiro já foi tomado no imposto. E esse imposto é o imposto que irriga a campanha do partido A, que você não gosta. É o seu dinheiro do imposto que vai irrigar a campanha do outro. Então, assim, nós entendemos que eu gosto de política. Eu, por exemplo, eu estou lá no meu partido, eu faço a contribuição mensal para o meu partido, porque eu acredito que precisa de dinheiro para fazer as coisas. Como quando eu vou no cinema, eu pago o bilhete do cinema, e quando eu vou na igreja, eu dou o dízimo, né? Agora, muitas pessoas não querem fazer doação para empresa, para candidato político, porque fala, não, o político já é rico, ou o político já tem dinheiro, não sei o quê, eu não vou dar. Então, se você não pode doar, ele tem que buscar esse recurso em algum lugar. É o tal do fundo partidário, fundo eleitoral, que acaba financiando as outras ideologias. O fato das candidaturas passarem por um processo seletivo é bom? No nosso partido, o nosso partido é o único partido que faz seleção, né? Processo seletivo, não só para candidatos como para assessores, né? Quem vai trabalhar no Partido Novo, seja disputando a eleição, tem que ter ficha limpa, tem que passar por processo seletivo, tem que fazer uma série de entrevistas, né? Para ver se é alinhado com o nosso partido. Isso é ficha limpa, isso é a primeira coisa. E depois nós temos o processo para contratar servidores.
Então, por exemplo, se a gente pode contratar assessores, como é o caso de Ribeirão Preto, os nossos assessores vão passar por processo seletivo. Então, eu abro uma vaga para jurídico, né? Aí, tem vaga aberta para jurídico, tanto de salário por mês, mais os benefícios, tudo como se fosse uma empresa. Aí todos mandam os currículos. Fica aberto lá um prazo de 45 dias para receber currículo. Aí esses currículos vão para a empresa, que faz uma pré-seleção para mim. Eu pago a empresa, quem paga sou eu. E aí eu recebo 5 ou 6 currículos finais para fazer a entrevista. Aí eu entrevisto e escolho um dos finalistas que mais me agrada. E se o finalista for uma pessoa contrária à ideologia do Partido Novo? Eu separo e não entra, eu não contrato. Simples assim. E também o senhor não está copiando o sistema dos outros partidos ao falar porque ele é contra mim, eu não vou contratá-lo? Não. Mas você tem uma empresa, você contrata alguém que vai sabotar o seu projeto? Se você tem uma ideologia, como é a nossa, que é de direita, e eu preciso fazer projetos para enxugar a máquina pública, e eu vou contratar alguém que vai sabotar esse projeto, porque na cabeça dele ele acha que tem que ser, não, então ele vai trabalhar para outro vereador, para outra base política que pensa igual a ele. As pessoas que trabalham comigo, mais de 70% do pensamento delas é parecido com o meu. E tem que ser assim em tudo na vida, porque senão você não atinge o objetivo que você quer, que é entregar os resultados que você prometeu na sua campanha. Quando o senhor fala de enxugar a máquina pública, de enxugar o Estado, o senhor não estaria demitindo um monte de gente? Sim, que não estão trabalhando. E vou te dar exemplo. Eu fiz uma auditoria no meu primeiro mandato, eu fiz uma auditoria na Coderp. Coderp é a empresa pública lá de Ribeirão Preto, que seria, quando ela foi fundada lá 50 anos atrás, ela teria o objetivo de ser a Companhia de Desenvolvimento de Ribeirão Preto. Muito bem, o tempo foi passando, tal, nós tivemos um governo aí que a prefeita foi até presa, tal, que usava essa máquina, que essa empresa pública, para apadrinhar os seus funcionários, para seus apaniguados, seus amigos, tal, e para fazer lavagem de dinheiro. Tanto que foi um escândalo muito grande na região, a prefeita escândalo foi presa. Nacional até. O que eu fiz? Desde que eu entrei, eu tinha como objetivo fechar essa empresa, porque município não tem que ter empresa, município tem que ter secretaria. Então, por quê? A empresa, quando o município tem uma empresa, o que ele faz? A folha de pagamento da empresa não entra na folha de pagamento do município. Então, ele pode colocar ali tantos quantos ele quiser, que ele não fere a lei de responsabilidade fiscal. E aí, o que começou a acontecer? Ali começou a virar um cabide de emprego, com pessoas ganhando até R$76 mil por mês. Posso repetir o número? Ribeirão Preto tem uma empresa pública. Hoje, quanto é o salário do prefeito? É 42 mil. Muito mais que o salário do prefeito. Acima do teto. E aí, o que eu fiz? No governo anterior, o prefeito, depois que eu terminei a CEE lá na Câmara Municipal e entreguei o relatório para ele decretou a liquidação da empresa. Só que no final do último ano dele, ele jogou a liquidação para esse ano de 25. O prefeito atual não quer fechar a empresa. O Ricardo Silva. Eu não falo nomes. O prefeito atual, ele não quer fechar a empresa. Eu fui conversar com ele, falei das irregularidades que ele estava sofrendo, estava acontecendo. Ele falou, não sei o quê. Eu dei um mês para que começasse a fazer as correções. Não fez, eu entrei no Ministério Público com toda documentação, com todas as provas de tudo que está errado, desde contratação de funcionário, prejuízo da lei das estatais, uma série de coisas. E agora, a minha parte enquanto vereador está encerrada. Tudo encaminhado para o Ministério Público para que faça o que tem que ser feito, que, na minha opinião, é fechar essa empresa. E se o município quiser contratar pessoas, que contrate na Secretaria de Inovação, porque nós temos uma Secretaria de Inovação, e que as pessoas que trabalhem lá entreguem o produto que, teoricamente, a Coderp deveria entregar. Companhia de Desenvolvimento de Ribeirão Preto. Se eu não estou enganado, ela tinha uma gráfica há muitos anos. Fazia até aquele ticket do trólebus. Antigamente nós tínhamos o trólebus em Ribeirão Preto, que era um ônibus que tinha um gancho que ligava na rede elétrica.
E a Transerp, que é outra empresa municipal, tinha por objetivo... Existe ainda a Transerp? Não, hoje ela se chama RP Mob e nada mais é do que uma máquina de multar pessoas. Porque a folha da RP Mob está tão inchada que precisa de dinheiro e a única forma deles arrumarem dinheiro é multando as pessoas de todas as formas. Tudo bem, não vou discutir quem está errado que pague a multa, mas assim, quando a multa não tem o caráter educativo, mas tem o caráter de recolhimento, alguma coisa está errada. Por exemplo, eu estive estacionado em frente ao Mercadão, não sei como regulariza a situação lá, não sei, não tenho o mínimo conhecimento de como faz para poder fazer o pagamento da área azul. Eu não tenho conhecimento, não tem nenhuma informação lá. Eu fui obrigado a pagar uma multa. Entendeu? Ao invés de pagar R$ 1,50 de área azul, você acabou pagando uma multa de mais R$290. Então, mas por que isso acontece? Porque é feito para ser desse jeito mesmo. Então, não, a máquina que... Tem uma máquina lá que você vai lá e passa o cartão e compra tal, é tudo digital tal. Só que muitas máquinas não estão funcionando. Né? E tem o aplicativo também que você pode comprar. Existe aplicativo. Existe o aplicativo, mas as pessoas não sabem. O que eu não sei. Então, eu não sei do aplicativo. A falta de transparência no governo, em todas as coisas que ele faz, é o que leva o governo a ter uma baixa nota na sua classificação. E essa baixa nota se repercutiu nas eleições. Afinal de contas, a candidata do prefeito perdeu a eleição. Candidato do Nogueira. Do Nogueira, o André Trindade. Isso, perdeu as eleições. Ficou em último, né? Ficou em último, porque o governo não tinha aquela aprovação da população. Aí o PT também perdeu, porque em Ribeirão Preto o PT já teve sua fase áurea, né? E agora ficaram dois para o final. O nosso candidato do Partido Novo e o candidato que ganhou a eleição. Nosso partido ficou com 587 votos de diferença para ganhar a eleição, porque as pessoas não queriam o sistema do prefeito que ganhou a eleição. Ok, a questão ideológica de costumes, vamos lá. Questão de costumes do Partido Novo. Como o Partido Novo se comporta? Porque eu sei, por exemplo, que tem uma tal de ideologia de gênero que está sendo implementada em todos os setores e tudo mais, e o Partido Novo? Nós entendemos o seguinte, a questão individual, cada pessoa é o que quer ser. Só que o governo não tem espaço para cada ideologia. Tem até a pessoa que quer ser gato, né? Tem a pessoa que se identifica como cobra, tem a pessoa que se identifica... Cada um se identifica. Só para quebrar um pouquinho do gelo, eu tenho um mimimi que passa de vez em quando nas minhas redes sociais, que é assim, aí o cara tá lá cortando aquela fatia de costela, aquele negócio de costela que é maravilhoso. Aí o locutor falando, você que se entende por vegano, eu quero falar que esse boi se entendia como um brócolis. Então nós estamos fazendo aqui um brócolis assado e estamos comendo brócolis assado. Brincadeirinha, mas é só para quebrar o gelo. Não, eu vi um desses que aconteceu nos Estados Unidos, o guarda parou o rapaz que se identificava como gato, né? Ele era gato e o rapaz que estava do lado dele é o dono do gato. Dono do gato. E aí o gato que estava dirigindo. Que não tinha carteira. Que não provavelmente. Então, e aí começa. Então, veja bem, o Estado não tem espaço. O Estado não tem espaço para individualidades. Quem tem espaço para individualidade são as próprias pessoas. Então, elas podem ser o que elas quiserem ser na cabeça delas. Mas agora, uma pessoa que se identifica como um animal, o Estado não tem serviço humano-veterinário para implantar. Então ela tem que ser tratada como gente. E quando você é gente, você tem um corpo masculino e um corpo feminino. O corpo masculino vai no urologista, o corpo feminino vai no ginecologista. É o máximo que difere nos corpos, né? Aí você tem, os rins são iguais, o fígado é igual, o coração é igual, o intestino é igual, o cérebro, a massa é igual, o sangue, ele tem as variedades de sangue, mas sangue é sangue, né?
Então, não dá para você acolher o desejo da pessoa, dá para acolher a necessidade real, né? Real é material, e o Estado tem que ser enxuto. Então, a ideologia de gênero aí para a gente, ela serve para o lado de fora do Estado. Para o lado de dentro do Estado, não há como ficar fazendo banheiro para todas essas letras aí que se identificam no gênero, né? Então nós temos banheiro masculino e banheiro feminino. Governador Romeu Zema lançou sua pré-candidatura à presidência da República. O governador Romeu Zema esteve com Tarcísio na festa de Barretos. O governador Romeu Zema esteve no evento que aconteceu lá em São Paulo, na Avenida Paulista, declarando-se de direita. Automaticamente, em tese, o governador Romeu Zema vem na faixa de direita que engloba o Tarcísio, que engloba Bolsonaro, que engloba tudo isso. O governador Romeu Zema lança essa candidatura como um balão de ensaio para que amanhã ou depois venha um candidato, abre aspas, um pouco mais forte do que ele e assuma essa candidatura e ele saia candidato a senador, porque hoje, em tese, ele candidato a senador por Minas, talvez ele seja imbatível, e aí apoiando a direita. E como é que o senhor viu todo esse imbróglio partidário dentro da própria direita? Governador Zema é executivo. Ele era executivo na empresa dele, ele continua executivo na vida pública e ele não tem perfil de legislativo. Então, a corrida para o Senado está descartada, como de deputado federal, está descartada. Ele é executivo. Ele disputa o cargo para executivo na próxima eleição, que vai ser o cargo de presidente. Ele já lançou a campanha e nós teremos, sim, um candidato, pelo menos um candidato de direita, que é Romeu Zema. Todo o Partido Novo apoia a candidatura de Romeu Zema para presidente. Nós iremos até o fim com a candidatura de Romeu Zema para presidente. Romeu Zema só não disputa para presidente se ele morrer. Se ele não morrer, ele é o nosso candidato a presidente. Mas isso não racha a direita? Não, porque nós temos 2 turnos na eleição. A eleição ela é feita de 2 turnos, certo? Então vamos supor que o Ratinho vai disputar lá no Paraná, o Caiado vai disputar em Goiás, o Zema em Minas, o Tarcísio aqui e o Lula vai disputar aí onde ele quiser. O que vai acontecer? O Lula não terá 50% dos votos no primeiro turno. Quem votou no Ratinho, no Caiado, no Zema ou no Tarcísio não vota no Lula. Votará naquele que estiver na frente no segundo turno, dos candidatos de direita. Isso é natural. Isso é uma leitura muito simples que a gente faz e a gente entende que vai ser assim. O senhor acredita efetivamente que o Romeu Zema possa ir para o segundo turno? Acredito muito fortemente nisso, porque não há garantias que o Ratinho seja candidato, porque ele está no PSD e quem manda é o Kassab. Se o Kassab fizer um acordo com... O Kassab já está de acordo com o Tarcísio. Com o Tarcísio. A informação que eu tenho é essa. Então, já é um a menos, né? Vamos dizer, não sei. Em política tudo pode acontecer. Ronaldo Caiado está lá no partidão dele, lá um mega partido com a fusão desses partidos, vão ter deputado para todo lado, mas ele não tem apoio de muitos da direita que não o veem como um candidato leal ao seu discurso. Aparentemente o Caiado não tem tanta penetração a partir do estado de São Paulo para baixo. Além do fato de política é muito sensível na época da internet. Caiado foi na festa do Gilmar Mendes, que é um algoz da direita no STF. Por que eu não gosto daquilo que está sendo ofertado pelo judiciário e vou afagar o cara lá na festa dele? Isso não é tolerável para nós da direita, não é aceitável esse tipo de coisa, né? Eu não vou na casa das pessoas que eu não gosto. Eu não vou na casa das pessoas que eu falo que não prestam. Por que então o Caiado está indo na festa do Gilmar Mendes? Então, tem esse lance. O Tarcísio depende muito ainda das bênçãos do Bolsonaro, depende das bênçãos do Kassab. Uma hora ele fala que ele não vai disputar, outra hora ele fala que ele pode disputar.
Então também é indeciso. Só tem um candidato decidido a disputar a eleição, que se chama Romeu Zema Neto, do Partido Novo. Tamo muita gente aqui. Ô, Pé, escuta essa aqui, cara. Cadê o Wagner? O Wagner tá aqui. Ô, Wagner, escuta essa aqui, ó. Adriano Buschini colocando... O Wagner tá aqui comigo. Esse é meu amigo. Não, vem cá, Wagner, ó. Não. Rapidão, rapaz. Ô, Wagner, escuta essa aqui, ó. O Adriano Buschini tá dizendo aqui, ó. Escuta aqui, Wagner, por favor. Pelo amor de Deus. Ele fala: fiquei triste que o Jota não quis me entrevistar. Ô, Adriano Buschini. Ô, Adriano, como que é o negócio? Fiquei triste que o Jota não quis me entrevistar. Ele falou isso aqui, tá lá aqui, ó. Adriano Buschini, eu tenho que falar. Eu quis entrevistar você mais que uma vez, tá certo? Beleza? O Adriano Buschini estava no lançamento lá do evento do Wagner, que era o documentário envolvendo a questão de drogas, os vícios. E aí, a primeira que eu fui falar com... Adriano, vem cá. Não, morro de vergonha. Tá bom. Tá bom. Quando quiser, venha, né? O Atos Assunção, pastor, está dizendo aqui, ó, parabéns, André, o amigo André, pelo que vem desenvolvendo em prol da sociedade. Há anos que o Partido Novo em Sertãozinho, há anos que quero que o Partido Novo venha para Sertãozinho. Tá chegando, viu, Atos? Posso mandar um abraço para o Atos? Pode. Olha, muito obrigado pela parceria que você tem feito. Tanto Atos como eu, nós trabalhamos com genética bovina, né? E graças ao Atos aí nós conseguimos fazer agora uma exportação para o México, né? Então um forte abraço, obrigado. O que é genética bovina? Sêmen e embriões bovinos, de boi, de vaca. Entendi. Né? A gente lembra da Lagoa da Serra aqui? Lembro bem. A gente hoje é só vem água, né? Aqui, né? Mas a Lagoa da Serra foi para Botucatu. E mudou de nome, né? CRV Lagoa. Então, forte abraço, Atos, meu amigo, parceiro, tamo junto aí, obrigado. Tá bom. O pessoal tá falando aqui, o Adriano Buschini tá falando, ó, absurdo que esse homem tá falando. Adriano, cada um pensa de um jeito, né? A atuação fica cada vez mais difícil conseguir alguém qualificado. Hoje, 100% dos que trabalham comigo é pessoa jurídica e são parceiros escolhidos a dedo. Egídio Neves Neto, bom dia, senhores, parabéns, vereador André. O Egídio, ele tem uma coluna toda sexta-feira aqui no nosso programa. Forte abraço, Egídio. A gente está aqui para ser o quê? Para ser intermediador dos dois lados. Quem não gosta, né, pode ficar à vontade. Quem gosta pode ficar à vontade. Estamos aqui para ouvir todo mundo. A democracia é isso. É isso aí. Meu amigo vereador André Rodini, alguma coisa que eu deveria ter perguntado para o senhor e não perguntei? Não, assim, eu preciso dizer assim, que o foco do meu trabalho, muito embora a gente seja muito zeloso com a conta pública, com o dinheiro do orçamento, o foco do meu trabalho é a terceira idade. Então, eu sou muito focado em ajudar os antigos asilos, né? Antes falava asilo, hoje a gente fala ILPI, mas é a mesma coisa. Então, o que a gente faz? A gente busca recurso para os asilos, para equipar, para aumentar vagas, tudo. Nós estamos com um problema muito sério na nossa sociedade, que é o envelhecimento da população. A população hoje, com mais de 60 anos, é maior do que a população com menos de 14. E as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. E essas pessoas estão envelhecendo. Muitas pessoas não têm filhos, vão terminar a vida sem família, né? E precisa do amparo do Estado. Aí eu acredito que o Estado tem que sim fazer o acolhimento dessas pessoas. E o que é importante a gente alertar é que, assim, as disputas de ideias partem de uma pessoa. Se ela parte de uma pessoa, ela que escolha o seu lado. Não seja induzida a escolher porque os outros falam que aquele lado é o melhor. Por isso a gente sempre valoriza o indivíduo como gerador de riqueza, o indivíduo como gerador de conhecimento. A sociedade não gera, quem gera é o indivíduo. Então,
Se você discorda, se você concorda, se você tem interesse, cabe a você ir buscar a verificação da informação. Então, quando a pessoa fala assim, o que esse cara está falando é um absurdo, baseado em quê? Em números. Então, vamos buscar as fontes dos números, onde elas estão. Goste você ou não, né? Os fatos estão aí, né? Que os vejam quem quiser. E cada um vê de várias maneiras. A mesma visão que uma pessoa tem de um fato não é a mesma que outra pessoa tem de outro fato. E a gente está vivendo isso nas situações de narrativas. Hoje é narrativa para tudo quanto é lado. É narrativa da esquerda, narrativa da direita e tudo mais. Eu me lembro bem que foi colocado em frases garrafais assim, 27% da população não aceita o tal governo. 27, em letras garrafais. Aí eu me questionei, então, quantos e os outros 74? E os outros 73? É a forma de contar a mesma notícia, né? Você pode contar lá de forma pejorativa, de forma que você queira atacar o indivíduo, ou você pode contar ela como fatos esclarecedores e cumprir uma função social, que é o jornalismo de informação. Quando o jornalista se torna um comentarista, aí ele não está passando fatos, ele está passando a sua opinião. E opinião, cada um tem a sua, né? Tá certo, então. Obrigado, Rodini.